Vamos lá então. Temos aqui o seguinte, calcule o valor de x. Essa aqui, se eu não me engano, eu dei um roteirinho para vocês nesse tipo de questão. E aí eu tenho três triângulos retângulos. E ele quer o valor de x que está na ponta do último triângulo retângulo que está aqui. Então, para eu chegar até ele, eu vou ter que ir resolvendo as outras medidas que estão faltando. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Falei para vocês, vocês poderiam fazer o quê? Determinar uma incógnita qualquer, não é isso? E a partir daí vocês já iriam resolvendo. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui de essa medida aqui de A e posso chamar esta medida aqui de B. E observando nesse tipo de questão, o que é que você tem aqui? Essa medida... Espera aí, saiu aqui da questão. Então temos aqui o seguinte, eu tenho aqui o A, tenho aqui o B, e a partir daí a gente vai observando. Você sabe que para resolver através do teorema de Pitágoras, eu tenho que identificar quem são esses elementos, esses lados aí, e identificar esses lados para não fazer uma troca aqui e acabar resolvendo errado. Então temos aqui, por exemplo, para encontrar a letra A, eu observo que esse A aqui é o quê? A hipotenusa, não é isso? Se ele é a hipotenusa, eu tenho os outros dois lados catetos. Então nós temos o teorema de Pitágoras que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então A ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, nós temos que A ao quadrado vai ser igual a 1 mais 4. A ao quadrado é igual a 5. O A, eu já tenho raiz quadrada de 5. Pronto. Já encontrei aqui o valor de A. Esse valor de A vai me ajudar como cateto agora do segundo triângulo, não é isso? Se você observar, ele é cateto. Todo mundo sabe identificar numa boa o que é cateto, o que é hipotenusa? Sim, sim. Pronto, tranquilo. Então vamos lá. Esse B, ele já é cateto. Desculpa, é hipotenusa de novo. O A que se transformou cateto nessa nova figura. Então, nós vamos de novo usar o teorema de Pitágoras para encontrar o B. Então, nós temos que B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, então raiz de 5. Lembraram aqui como é que se resolve aqui uma raiz quadrada, para não esquecer? Crucial isso daqui, mais 2 ao quadrado. Então, nós temos que b ao quadrado. E aí, o que é que acontece aqui? Quem pode me dizer? Eu tenho um radical elevado ao quadrado, uma potência de Vai radicais. encerrar a raiz. E isso vai encerrar a raiz. Então, nós temos 5 mais 4. b ao quadrado é igual a 9. E aí vamos ter raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9. B vai ser igual a raiz quadrada de 9. Lembrando que aqui você não tem necessidade de colocar mais ou menos, porque nós estamos trabalhando com medidas de comprimento. Então não tenho valores negativos, que é 3. Pronto. Para encontrar o valor de x que ele está querendo aqui dessa questão, eu vou usar esse b. O b agora vale 3. O b é cateto no próximo triângulo. Então, eu vou lá. X vai ser hipotenusa. Então, nós temos que x ao quadrado
vai ser igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Todo mundo acompanhando o raciocínio, né? Vai ser igual a 9 mais 1. X ao quadrado vai ser igual a 10. X vai ser igual a raiz quadrada de 10, que não é possível extrair fatores do radical. Tá aí, encontrei o valor de x que eu precisava. A formulazinha para determinar essa medida do lado vai ser a fórmula da diagonal. Diagonal vai ser igual a raiz de 2. Não é isso? Então ele está dizendo que a diagonal mede 10. E aí agora? Como é que eu vou fazer? É só substituir. 10 vai ser, então, eu posso colocar assim, ó, A vai ser igual... Vou fazer dessa forma não, senão vai atrapalhar vocês. Vou botar assim, ó, A raiz de 2 vai ser igual a D, que é igual a 10. Então, nós temos que esse raiz de 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 10 sobre raiz de 2. E aqui é outra coisa que é obrigação de vocês lembrarem. Não pode deixar um radical no denominador desta fração. O que é que eu tenho que fazer? E aí? Passar a raiz para cima? Como é que eu faço? Como é que se chama esse processo? Isso eu não lembro agora. Racionalização de denominadores. Então, eu vou verificar quem é o termo racionalizante. É esse próprio raiz de 2. Então, eu vou multiplicar por raiz de 2. Então, multiplico tanto o numerador como o denominador pelo mesmo fator racionalizante. E aqui vai ficar 10 raiz de 2. Cuidado para não fazer 10 vezes 2, 20, por favor. Sobre raiz quadrada de 4. Ou raiz quadrada de 2 ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó, 10 raiz de 2 sobre 2. E aqui dá para simplificar. 10 dividido por 2 dá 5. Então, minha resposta é 5 raiz de 2. isso. Ó. Só que aqui nesse caso, você tem que desprezar a ideia de que, mas essa altura daqui não é a mesma altura da madeira. Nesse caso aqui, ele não deu a altura que deve ficar os lastros que vão fazer essa diagonal e essas linhas que vão segurar as madeiras que estão na vertical. Então ele diz o quê? Que o portão tem 5 metros de comprimento, não é isso? Por 2 metros de altura. Olha aí o triângulo retângulo aí. A diagonal é o quê? A hipotenusa, não é isso? A diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí você vai da ideia. Ou você usa a fórmula do Pitágoras ou você usa a diagonal. Então vamos lá. Então nesse caso daqui, vamos para o teorema. Nesse caso aqui é melhor o teorema. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, que é, no caso aqui é diagonal, vou chamar aqui de D. Então D vou mudar aqui a cor. D ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, não é isso? Então, nós temos diagonal ao quadrado vai ser igual a 25 mais 4. Então, diagonal ao quadrado vai ser igual a 29. Diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 29. O que é que está acontecendo aqui? Quantos metros aproximadamente? Então, se ele está querendo aproximadamente, significa que a gente vai ter que calcular essa raiz quadrada de 29 aí. Me dá essa raiz quadrada de 29 aí com uma ou duas casas decimais. 5,38.
5,38, pronto. Então, a diagonal vai ser igual a 5,38 metros. A altura vai ser igual ao quê? A raiz de 3 sobre 2. Eu tenho a medida da altura, eu vou substituir então. Então, nesse caso aqui, 2 raiz de 3 é igual ao quê? A raiz de 2 sobre 2. O que é que eu posso fazer aqui? Fazer um cruz-credo aqui, não é isso? Então, aqui vai ficar o quê? A raiz de 2 vai ser igual a 4 raiz de 3. Ó, multipliquei aqui, ó. Lei fundamental das proporções. E aí eu vou ter o seguinte, A, que é a medida do lado, a medida da aresta aqui, vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre raiz de 2. Eu vou entrar de novo naquele processo. Eu tenho um denominador que é um radical, então minha obrigação é fazer o quê? Racionalizar. Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser igual a 4 raiz de 6 sobre raiz de 4. A aresta vai ser igual a 4 raiz de 6 sobre 2, não é isso? E isso daqui vai ser igual a 2 raiz de 6 simplificando. Aí a medida do quê? Do lado, não é isso? Perímetro vai ser 2 raiz de 3, de 6, desculpe-me, vezes 3. Qual vai ser o perímetro? 6 raiz de 6 centímetros. Questão de número 8. A área do quadrado ABCD é de 64 centímetros quadrados. M é ponto médio do lado AB. Calcule MC. Como é que eu devo começar? Como foi que vocês fizeram? Observe direitinho, ele não está complicado não. Ele deu a medida da área. Se ele deu uma medida da área, é fácil de eu conseguir encontrar a medida do lado desse quadrado, porque ele já está dizendo que é um quadrado. Tem que colocar a raiz quadrada de 64. Isso. Então, a área de qualquer quadrado é o lado ao quadrado. Então, o lado vai ser a raiz quadrada de 64. O lado desse quadrado mede o quê? 8 centímetros. 8 centímetros. Pronto. E agora? Encontrei a medida do lado. Então, posso colocar aqui, ó, 8 centímetros. Ele está dizendo que M é ponto médio. Se M é ponto médio, significa que aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 centímetros. E aí, se vocês repararem, é um quadrado. O quadrado tem o quê? 4 lados iguais, 4 ângulos retos. Ele quer saber a medida de quem? MC. MC. Vai ser a mesma coisa para o outro lado, não é isso? MC, aqui tem 8. Então, esse MC aqui a gente pode chamar de X. E aqui você tem, de novo, ó, um triângulo retângulo, no qual o X aqui, que é o lado MC, é a hipotenusa nesse triângulo retângulo. Então, vamos lá, vamos calcular ele aqui. X ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual ao quê?
16. 16 mais 64. Pronto. Vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 64 dá 80, não é isso? 80. Eu vou dar o resultado assim? Não. Fatore. É bem provável que a resposta esteja fatorada. Não. Ok? Então, vamos fatorar aqui o 80. Vamos extrair fatores e simplificar esse radical. 80 por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5 dá 1. Ó. Então você tem aqui o seguinte. X vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Não é isso? X vai ser igual, ó, sai do radical, 4, raiz de 5. A unidade de medida é o quê? Centímetros. Tá aí, centímetros. Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical, do qual seu pé dista 3 metros da parede. Qual é a altura da parede em metros em que a escada está apoiada? Questão muito fácil. A altura dessa parede, a altura da parede em metros que a escada está apoiada, então é x. Teorema de Pitágoras, não é isso? Nós vamos ter o quê? Que 5 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Cuidado, que é uma questão fácil dessa, vocês não fazerem confusão entre as medidas dos lados desse triângulo retângulo. Dizer, por que não x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Porque você está observando pela hipotenusa, o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. Então, nós temos que x ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9. X ao quadrado é igual a 16. Raiz quadrada de 16, x igual a 4.